Eu não estou acreditando no que está acontecendo. Hoje de manhã, Maria Madalena veio aqui dizer que o túmulo estava vazio. Eu e João tivemos que ver o que é que tinha acontecido. Quando eu entrei no sepulcro, eu vi só as faixas de linho e o pano que estava na cabeça de Jesus. Eu estou impressionado. Ele ressuscitou. E agora, ele quer nos encontrar na Galileia. Eu preciso partir imediatamente. Acabo de chegar na Galileia. E ele não está aqui. Quer saber? Eu vou pescar. Eu vou deixar essa história de ser discípulo para trás. Eu vou pescar, vou reabrir a minha empresa de pesca. Eu vou pescar porque depois do que eu fiz não tem mais como recomeçar. Só que há momentos em que o mar supera a todos nós. Eu me lembro de uma noite nada produtiva. Não era a primeira vez que aquilo acontecia. Rede após rede. E nada de pescar, nenhum peixe. E na minha cabeça só vinha a dúvida sobre o propósito da promessa que Deus fez para Abraão. E tornarei teus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. E depois? E depois? Tornar os descendentes tão numerosos quanto as estrelas só para deixar o Egito nos escravizar por gerações? Aí nos tira do Egito, abre o Mar Vermelho, só para deixar a gente vagando por 40 anos no deserto? Aí nos dá a terra, só para nos exilar na Babilônia. E aí nos traz de volta para sermos esmagados por Roma? Esse é o Deus a quem eu servi fielmente durante toda a minha vida? El Shaddai é o Deus que eu devo agradecer? Olha, se eu não soubesse direito, eu poderia jurar que você adora nos arrastar como cabras e não consegue decidir se nós somos os escolhidos ou não. Definitivamente aquela não era a minha noite. O dia amanheceu e enquanto nós estávamos lá ajeitando as redes, um homem se aproximou do barco, chegou até mim e pediu para que eu afastasse o barco um pouco da praia para que ele pudesse falar às pessoas que estavam com ele. Essas pessoas estavam lá para ouvir suas palavras. O meu irmão, como era discípulo de João Batista, já tinha me falado sobre aquele homem ser o Messias. Então, ele me disse que o seu nome era Jesus. Quando Jesus acabou de falar, ele chegou até nós novamente e pediu para que nós jogássemos as redes ao mar. Eu cheguei para ele e disse: Mestre, não é nada contra o Senhor, não me leve a mal, mas nós fizemos isso a noite inteira e nada pescamos. Mas o seu olhar era tão confiante, parecia que ele sabia do que estava falando. Então, eu complementei: mas por tua palavra eu lançarei as redes. E num piscar de olhos, nossa rede estava cheia de peixes. Tivemos que pedir ajuda para os outros pescadores. Os barcos ficaram tão cheios que ameaçaram afundar. E então eu me aproximei de Jesus, me ajoelhei diante dele e disse: afasta-te de mim, pois eu sou um pecador. Você não sabe quem eu sou, não sabe o que eu fiz. Por favor, me perdoe. É que nós esperamos tanto tempo por você, mas minha fé... Me perdoe. Olha, me peça qualquer coisa. Me peça qualquer coisa que eu farei tudo o que você pedir. E então ele me disse: não tenha medo, Simão. Levante a cabeça, pescador. Os peixes não são nada.
Você tem coisas muito maiores pela frente. Siga-me. A partir de hoje, você será chamado de Pedro. E eu te farei pescador de homens. Pescador de homens. Eu não sabia o que aquilo significava, mas era como na história de Elias e Eliseu. Eliseu estava no campo arando com 12 jugos de boi. Elias, o profeta, foi até ele, lançou sua capa sobre Eliseu, chamando-o para segui-lo. E prontamente Eliseu queimou o arado, sacrificou os bois e deixou tudo para trás. E era essa a minha vontade. Eu queria deixar os peixes, eu queria deixar o mar, eu queria segui-lo. Pode parecer loucura, você pode não estar entendendo nada, mas era a minha vontade. E foi o que eu fiz. Eu o segui. A partir dali, eu me tornava uma testemunha de tudo que ele fez. Ele fez os cegos verem, curou os doentes, fez os paralíticos andarem. E enquanto eu estava com os olhos fixados nele, eu andei sobre as águas. Diante dele e dos outros eu declarei que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas também pedi que Deus tivesse compaixão de seu filho. Que miserável homem que eu sou ao achar que Deus pudesse mudar os seus planos por uma vontade minha. Jesus se tornou o mais humilde de todos ao lavar os nossos pés. Eu não queria que ele lavasse os meus porque eu não achava que ele devesse se humilhar tanto assim. Mas ele disse que se não fizesse isso, eu não poderia participar dos frutos de sua redenção. Então pedi que ele não lavasse apenas os meus pés, mas também a minha cabeça e minhas mãos. Hoje eu compreendo que aquilo que ele fez não era uma simples lavagem, mas uma purificação espiritual. Eu me achava o mais forte dos discípulos. Sim, os outros não podiam aguentar o que Jesus iria passar. Eu sim poderia fazer isso por ele. Era o que eu achava. No Getsemane, enquanto Jesus chorava, eu dormia e me entregava aos prazeres da minha carne. Eu acordei atordoado com o que estava acontecendo porque Judas, o traidor, tinha ido lá com vários homens para prender Jesus a mando dos sacerdotes. Eu não pensei muito bem no que estava fazendo, mas eu peguei minha espada e cortei a orelha de um dos homens. Jesus me ordenou que eu guardasse a minha espada, porque o homem que vive pela espada morre através dela. O mais incrível é que sua misericórdia era tamanha que, enquanto eu estava pronto para matar aquele homem, Jesus estava pronto para curá-lo. Então eles levaram Jesus. Eu não queria perdê-lo de vista, mas eu também não tinha coragem de acompanhar mais de perto. Daí consegui entrar no pátio da casa do sumo sacerdote. Aquela noite fazia muito frio. Eu lembro que lá havia uma fogueira. E foi ali que aconteceu o que Jesus disse que eu faria. Eu confiei em mim mesmo e o neguei. Eu estava na roda dos escarnecedores e eu jurei que não o conhecia. Eu, que tinha prometido ser leal na prisão, ser fiel até a morte, o neguei. Então o galo cantou. E Jesus apareceu e me olhou com um olhar de ternura e amor. Você consegue imaginar esse olhar? Naquele momento, eu estava quebrado por dentro. Eu saí de lá e chorei amargamente. Eu não conseguia dormir, aquela madrugada parecia sem fim. Aconteceu o que ele disse que iria acontecer. Eu o neguei.
E o que mais me deixa triste, angustiado, é perceber que, enquanto estavam sendo tramadas acusações contra Jesus, eu não estava lá. Enquanto ele era açoitado, enquanto sua pele era dilacerada, eu não estava lá. Quando entregaram Jesus para ser crucificado, eu não estava lá. Quando ele carregou a sua cruz por toda a Jerusalém, eu não estava lá. Quando ele foi pregado na cruz, sofrendo as dores, a humilhação, eu não estava lá. E quando ele deu o seu último suspiro, eu não estava lá. E aqui estamos nós, na Galileia, amanhecendo depois de uma noite nada produtiva. Até que um homem que estava na praia nos perguntou: vocês têm algo de comer aí? Conseguiram pegar alguma coisa? E respondendo que não, ele pediu para que nós lançássemos as redes do lado direito do barco. E assim que nós fizemos o que ele disse, a nossa rede encheu de peixes. Eram tantos peixes que nós não conseguíamos segurá-la direito. Foi então que João percebeu que aquele era Jesus. E a cena da pesca milagrosa se repetia ali. Ele era o mesmo que tinha me chamado. E o mais incrível de tudo é que, em vez de me chamar de traidor, em vez de me chamar de fracassado ou de covarde, ele estava ali com pães e peixes para me alimentar. Do lado de Jesus havia uma fogueira que me fez lembrar da fogueira que tinha no pátio da casa do sumo sacerdote, onde eu o traí. Então ele me pergunta: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? Você ainda acha que você é mais fiel do que eles? E eu lhe respondi: Senhor, eu gosto de você como um amigo. Alimente os meus cordeiros. Simão, filho de João, você me ama a ponto de dar a vida por mim? E eu lhe respondi: Senhor, eu tenho afeição por você. Tome conta dos meus cordeiros. Simão, filho de João, você tem afeição por mim? Gosta de mim como um amigo? E eu, com o coração já entristecido, lhe disse: Sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que eu te amo. Alimente os meus cordeiros. Ele aceitou a minha forma de amar, mesmo sendo tão limitada pela minha natureza humana. Tudo que eu tinha era o meu amor imperfeito, mas que necessitava da graça de Deus para ser transformado em amor incondicional. Antes eu me achava uma rocha, mas hoje eu percebo que eu sou apenas um fragmento. Não, nessa história aqui, eu não sou a rocha. Eu sou apenas um fragmento da rocha maior, que é Cristo Jesus ressurreto, que vive e reina para todo sempre.
Fim da tarde, fim do dia, ficou pra trás toda a poesia. Melhor voltar às redes. Não posso mais sonhar. Foi preciso te negar, te trair. Estavas sempre ao meu lado e eu fugi. Lembro de te ver orando. Lembro de te ouvir me chamar. E esta noite eu terei que decidir e dizer se eu irei a minha vida entregar. E esta noite eu terei que decidir e dizer se eu irei minha vida entregar. Amanhece